Olá, gente querida. Que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva agora e sempre. Nós hoje vamos refletir sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Meu reino não é deste mundo. Ele fala também sobre a vida futura, o ponto de vista e uma realeza terrena. Jesus é levado ao pretório, que era similar agora ao nosso sistema governamental, né? Então, entra Pilatos e lhe pergunta: Tu és o rei dos judeus? E respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes, mas o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus, mas por agora o meu reino não é daqui. Então lhe diz Pilato: Logo, tu és rei? E respondeu-lhe Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo senão para dar um testemunho das verdades que meu Pai ordenou: ouve a minha voz. Por estas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura, à vida que se destina a toda a humanidade, o ponto principal dos ensinamentos do Cristo. Naquela época, os homens consideravam anjos como os seres maiorais da criação. Preocupavam-se apenas com os bens materiais. E Jesus veio para ensinar o povo da época, preparar terreno para uma vida futura. Então, quando ele diz que meu reino não era deste mundo, ele estava falando que haviam outros mundos, outras vidas, outras oportunidades, mas o povo da época era ainda ignorante das leis espirituais, das verdades espirituais, não entendiam o que Jesus queria dizer. Ele era rei na terra e era também rei no céu. Como Pilatos conseguiria entender essa dualidade de uma pessoa só? Então, Jesus explica que somos todos diamantes sendo lapidados na mão do Criador, que é Deus. E Jesus nos trouxe o pensamento vivo de Deus. Ele estava nos preparando para quando partíssemos desta terra, desta vida, levássemos apenas uma bagagem leve, digna, completa, racional, lógica. Ele nos asseverava que não iríamos levar nada além daquelas conquistas espirituais. Ele deixa claro também que ele estaria sempre com aqueles que enxugassem as lágrimas daqueles que sofrem, que vestissem os nus, que visitassem os enfermos. Jesus estava nos ensinando uma ciência, uma filosofia que eram os meios de chegar até o Evangelho do bem. Essa realeza de Jesus era incontestável. Ele nasceu em um lugar onde ele acreditava que todas as pessoas eram iguais, não havia distinção, né? Ele ensinava com clareza, com uma tamanha amorosidade, que nós conseguíamos entender o que ele tentava nos dizer naquela época. E as suas palavras, ele pregava assim, com tanta clareza de entendimento, de uma maneira tão encantadora. Os ensinamentos dele ficaram gravados profundamente em nossas mentes, em nossos corações. Jesus nasceu em Belém, ele viveu em Nazaré, ele pregou o evangelho de amor
por toda a redondeza onde sua fala, sua presença conseguisse alcançar. Palavras que transformaram a humanidade para sempre. E a história da nossa Terra, do nosso planeta, se divide em antes e depois de Jesus. Esse capítulo também nos fala de uma rainha. A cidade de Havre, no ano de 1863, recebeu-se uma mensagem de uma rainha, uma pessoa que foi rainha na França, uma rainha aqui na Terra. E ela fala: quem mais do que eu poderia compreender perfeitamente essas palavras do Cristo? Que o reino dele é deste mundo, que ele não veio destruir a lei. Eu fui rainha na terra. Eu acreditava ter o sangue nobre, diferente dos demais mortais. Eu me perdi nas questões do orgulho, e sobre a terra eu era muito enérgica naquilo que eu falava ou fazia. Mas o que eu levei comigo quando eu parti da terra? Apenas desilusão. Eu fui rainha aqui entre os homens. Eu desprezava os meus comandados, mas lá do outro lado encontrei muitos daqueles que eu achava que eram insignificantes, mas no mundo espiritual estavam bem acima de mim. Necessário ter feito o bem. Eu deveria ter feito mais o bem, ter mais justiça nos meus atos, mais abnegação, mais humildade, mais caridade, mais benevolência com todos. Mas tudo ficou sobre a terra, todos os bens, tudo que eu fiz, tudo, nada importou. Importou alguma coisa que eu tivesse feito de bem aqui ou ali, mas eu posso dizer que foi muito pouco que eu fiz. O que nós levaremos, né? Porque tudo, totalmente tudo ficará na terra. Todos os nossos bens materiais. Carregaremos apenas os bens espirituais. Levaremos o que fizemos de bom, de bem. Porque essa realeza que eu tive na terra acabou com a morte. Eu me descobri uma pessoa igual a todos os seres mortais da face da terra. Eu que achava que tinha o sangue nobre, né? Então, o que eu acabei, né, descobrindo pelo estudo, pelos ensinamentos, que Jesus veio nos ensinar que a justiça de Deus segue o seu curso, que, segundo os ensinamentos de Jesus, a morte, ela não deve mais nos assustar. A morte é uma porta para a liberdade, é a porta de entrada de um mundo mais feliz, de uma morada de luz e felicidade. Amados amigos, era essa a nossa mensagem deste dia, que a luz do alto, as mãos do Cristo estejam sobre nós, agora e para sempre. Muito obrigada.